Graças a Deus. Belíssimo hino, que Deus muito abençoe o pastor Zé Augusto. Vamos orar a Deus que possa nos abençoar nessa noite, possamos estar ligados para estudar a sua santa e bendita palavra. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, nessa noite nós pedimos suas bênçãos para os seus servos que vão participar dessa live, aqueles que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, nos ajuda a compreender a sua palavra. É nosso desejo, nossa oração, nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar nosso estudo, então. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos observar aí que eu reduzi um pouco a minha imagem para a gente continuar o estudo através de alguns slides que nós vamos entender melhor. Então, o estudo de hoje é sobre Ruth e a mão de Deus em nossas vidas. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes nós observamos na Bíblia Sagrada e vemos grandes homens de Deus que foram grandes homens e mulheres de Deus que foram descendentes de Abraão, mas hoje é um caso diferente, é uma mulher moabita de um povo estranho ao povo de Deus e que conseguiu o favor de Deus pelo seu caráter, pela sua devoção, pela sua lealdade, e é um estudo importante que nós possamos nos mirar nesses exemplos bíblicos de pessoas que, apesar das circunstâncias diversas, conseguiram e desenvolveram uma grande fé em Deus. Então, o texto bíblico tem Ruth, capítulo 1, versículo 16. O texto bíblico é o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e nem deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração diante desse texto para que o Espírito Santo possa nos abrir o nosso entendimento e nos ajudar a compreender sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos mais uma vez, nós estamos estudando a sua santa e bendita palavra, que o seu amor, a sua compaixão por nós possa nos guiar, que nós possamos nos alimentar cada vez mais da sua palavra e estarmos preparados para dias bons, mas também para dias difíceis. Esse é nosso desejo, nossa oração, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Ruth, esse versículo bíblico que nós lemos, às vezes é um versículo, muitas vezes foi até colocado em convites de casamento, porque ele demonstra assim alguém muito fiel a outra pessoa, mas o caso aqui seria Ruth, as suas palavras de Ruth para sua sogra, Noemi, e num contexto muito difícil na vida das duas. Então foi numa situação difícil, numa situação complexa, é que nós descobrimos, observamos quem são nossos verdadeiros amigos. E isso nós podemos aprender com esse texto.
vou continuar lendo os versículos para nós descobrirmos esse contexto. Acho que é importante, irmãos, nós sabemos o contexto desse que versículo foi tirado, porque a gente vai dar prosseguimento e saber de onde surgiu esse texto e qual a importância dele, né? Desse texto, eu li até o versículo 16, mas a partir do versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, olha: e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Também eu ainda no meu ventre mais filhos para vos sejam por maridos? Teria eu ou tenho eu? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, já que muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, ainda tivesses filhos, esperar-lo-eis para que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis para serem tomados por marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é para mim que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone, nem te deixe de seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares. Vamos dar continuidade, então, próximo slide. Ruth é a personagem principal e o livro leva o seu próprio nome. Quando nós vamos ver na Bíblia, ver o livro de Ruth, a referência à sua história. Ela era moabita que veio no tempo dos juízes. Como eu já disse, né, ela não tinha descendência de Abraão, era moabita, e foi grandemente abençoada por Deus, apesar de não ser judia. Vamos ver pelo seu caráter, pela sua história, o que ocorreu. Os moabitas eram um povo muito rude, que oprimiram Israel, e a gente vê que, principalmente no tempo dos juízes, a gente vê, eu até coloquei na anotação aqui, um rei chamado Eglon, né, que invadiu a terra de Israel e oprimiu o povo, inclusive até um juiz chamado Eude, né, que ele era canhoto, ele matou esse rei moabita. Mas era um tempo difícil para Israel, o tempo dos juízes. A gente vê a situação na Bíblia que muitas vezes as pessoas faziam o que era certo aos seus próprios olhos, muitos não estavam dando muito ouvido à lei de Deus, à palavra de Deus. A gente vê até no livro de Josué, no finalmente, ele falando assim, o povo, estou parafraseando, ele fala assim, olha, vocês decidam, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Então, nas mãos de Josué, sob a liderança de Josué, o povo seguiu abençoado, seguiu temente a Deus. Mas depois, no tempo dos juízes, começou esse tempo de declínio, e Deus sempre levantava juízes por misericórdia e por amor ao povo. Então, nesse momento, né, nesse contexto histórico, que no caso, um homem chamado Elimeleque, ele migrou de Belém para Moab, para as terras moabitas, por causa de uma época de fome que estava havendo. E foi ele, os seus filhos, a esposa, Malom e Quiliona, que eram seus dois filhos, foram morar na terra de Moab, e é nesse contexto que aparece a figura de Ruth. No caso, Malom, que é um dos filhos de Elimeleque, casou com Ruth. E eles, morando em Moab, tiveram as dificuldades, mas também desenvolveram nas terras de Moab e criaram família lá. A situação ficou muito complicada quando veio uma tragédia na família. Elimeleque morre, depois seus dois filhos também morrem, e a Bíblia não cita muito claramente que eles morreram, só que ela cita que eles faleceram. E assim fica a Noemi, a sogra, e as duas noras, Ruth e Orfa, as duas viúvas, sem marido, e aí com as dificuldades aparecendo na porta delas. Noemi, como era da terra de Belém, era judia, conhecia o povo e ficou sabendo que as coisas estavam melhorando por lá de Belém, então ela resolve voltar
E é nesse contexto que ela fala para as noras: olha, vocês fiquem aí, pode continuar servindo aos seus deuses, aí desenvolva aí, que eu já estou até bem idosa, eu não posso ter mais filhos para casar com vocês, mas que Deus abençoe o que vocês fizeram por mim, agora eu estou partindo. E nesse momento, né, que uma das noras, no caso de órfã, ela chora, fica triste, mas resolve ficar. E Ruth, vendo a dificuldade daquela mulher, que a mulher passaria naquele retorno para sua terra, uma mulher já idosa e com as dificuldades, sem família, Ruth resolve que não abandonaria Noemi. Aí é nesse contexto que ela diz aquela frase: olha, eu vou com você e o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Ela está fazendo uma declaração de fé, né? Eu vou servir a seu Deus, eu não quero continuar aqui em Moab e seguindo essa religião dos moabitas. É como se ela dissesse assim, né? Quando ela diz assim: o seu Deus será o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. Foi uma declaração de fé importante de Ruth, que fez essa virada na vida dela ali, uma vez que ela, por amor à sua parente, à sua sogra, e também por amor a Deus, ela resolveu abandonar aquele sistema de vida que ocorria em Moab. A gente sabe que os moabitas, vendo a história, não é uma situação religiosa boa que havia lá. Historiadores contam casos até de sacrifício de crianças para deuses estranhos. Então eles tinham adoração a deuses estranhos, adorações estranhas que não agradavam a Deus. Por isso, Ruth tomou essa importante decisão de abandonar esse sistema religioso mundano que havia em Moab e partir com Noemi. Esse passo importante de sua vida, de maneira nenhuma foi esquecido por Deus. Nós, vendo esse versículo, podemos lembrar, né, do dia que nós aceitamos Jesus, o passo que nós demos importante para deixar as coisas mundanas e viver com Cristo a nova vida. Então, na próximo slide aí, só para a gente continuar a sequência do slide, ele fala assim: uma tragédia ocorreu na família. Pai e filhos morrem, ficando a sogra já de idade viúva com as duas noras. Então foi isso que eu disse, né? Essa morte foi uma coisa inesperada na família. Agora ficaram as três sem saber exatamente o que fariam. Mas Deus estava no controle de tudo, né? Aí Noemi resolve voltar para Belém e insiste para que as noras fiquem, mas Ruth decide que irá com ela. Noemi sabia que ia ser difícil, né? Como duas mulheres viúvas, uma já idosa, caminhando pelas estradas sem nenhum amparo, sem família, sem marido, o que seria daquelas mulheres? Seria praticamente andando como mendigas pela estrada. Porém, Ruth, mesmo correndo esses riscos, ela percebe, ela vê a necessidade de alguém precisando dela, e ela decide, ela não faz igual Orfana, que resolveu ficar. Ela diz: não, eu vou com você e vou te ajudar no que for preciso, vou morar, vou estar com a senhora junto com a sua família e servindo a seu Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar decisões difíceis nas nossas vidas. Às vezes decisões vão implicar em dificuldades, em provações, mas são decisões que Deus quer que nós tomamos. Nós precisamos de ficar atento para isso. O sistema mundano, às vezes ele é útil, ele é agradável, quer que nós fiquemos lá. Mas Deus quer que a nossa entregue e precisa de nós. E muitas vezes nós não damos ouvidos a Deus e nós sabemos que Deus é soberano e a obra de Deus é feita, vai ser feita. E se nós queremos servir a Deus, esse vai ser um privilégio nosso. Não é uma obrigação, mas é um privilégio, né, que o crente tem de servir a Deus. E Ruth toma aquela decisão. É uma decisão difícil, mas ela toma a decisão: olha, eu vou servir a Deus, eu quero ter esse privilégio de servir e continuar servindo a Deus juntamente com Noemi. Então, no próximo slide, aprendendo com o caráter de Ruth, a gente aprende uma coisa importante com o caráter de Ruth: é a lealdade à sua sogra. Olha, não havia vantagem material nenhuma para que Ruth seguisse Noemi, que já estava idosa. Observe, não havia nenhuma vantagem material nem financeira para ela acompanhar aquela mulher. A Ruth poderia ficar na sua cidade com o seu povo, arrumar outro
casamento e viver tranquila e feliz na cidade que era dos pais dela, no caso que era a cidade lá de Moabe. Mas ela desenvolveu, ela mostrou uma lealdade a alguém que precisava dela, que ela também precisava de Noemi, porque ela, estando em Moabe, seria muito difícil ela servir a Deus. Então ela toma a decisão, eu tenho que sair daqui e eu quero continuar servindo a Deus e o melhor caminho é esse. Então essa primeira qualidade, né, que a gente aprende com o caráter de Ruth aí, que é a lealdade e amor ao próximo e assim, a dedicação de quem está precisando da gente, e também a decisão de sair do lugar. Eu não posso ficar aqui, eu preciso para me servir a Deus, eu tenho que continuar a minha caminhada e é essa decisão que eu vou tomar. Então ela toma a decisão por amor e por lealdade, mas também, como a gente vê no próximo slide aí, não foi só de ajudar a sua sogra, mas ela para deixar uma cidade estranha, deixar uma cidade idólatra e servir a Deus. Nós precisamos compreender isso, né? O próprio Paulo fala em 2 Coríntios assim, olha, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito isso. Então, Ruth colocou aquilo em prática em sua vida, né? Olha, eu quero ser nova criatura, eu quero servir a Deus e eu vou fazer isso na terra de Israel. Ela toma essa decisão importante, e esse primeiro caráter que a gente vê na vida dele é o caráter de lealdade, alguém que é leal, alguém que não abandona as pessoas que estão precisando, e alguém também que não abandona Deus, né, que resolve servir e continuar servindo a Deus. Deus a recompensou grandemente. Então, os irmãos observam assim que a nossa vida aqui na Terra é uma vida difícil, mas nós aguardamos as bênçãos de Deus. Nós sabemos que vêm lutas, vêm provações, dificuldades, mas as bênçãos de Deus, elas também vêm. E muitos irmãos na Bíblia Sagrada, né, eles honraram a sua fé, foram fiéis até o final da sua vida aqui na Terra, mas depois tiveram o direito de vida eterna com Deus. Então, apesar de que não podemos esperar bênçãos aqui na Terra, podemos esperar assim, ser fiéis a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, Deus vai estar abençoando seus servos, está cuidando de cada um de acordo com a sua soberana vontade. Então, nessa história aqui que eu coloquei, Deus a recompensou grandemente. O que acontece? Quando elas chegam em Belém, Ruth encontrou um parente de Noemi, que no caso Noemi sua sogra, né, que seria o seu remidor com quem ela se casou. O conceito de remidor no Antigo Testamento era esse, né? Era um parente, né, daquele que havia morrido, que se colocava como um remidor e para redimir a viúva, ele se casar com ela. O contexto histórico é um contexto complexo, lá o casamento não se deu de uma forma tão simples, e esse remidor se chamava Boaz, né, que Boaz viu qualidades na vida de Ruth. E aí um destaque que a gente vê na vida de Ruth é o tanto que ela trabalhava, o tanto que era fiel a Deus, e fiel à sua casa, fiel à sua sogra, mesmo morando lá em Belém ainda. Outro fator importante a gente observa é que Ruth tinha um caráter fortalecido na fé em Deus. É uma característica marcante na vida dela. O texto que eu escrevi aqui diz assim: com toda certeza Ruth se converteu ao Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com toda convicção: o teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. É uma declaração de fé, como eu já disse antes. Essa decisão mostra a sua fé em Deus. Ela não imaginava o que poderia acontecer, mas ficou ao lado de Noemi como vendo invisível sob a mão de Deus. Como os grandes heróis da fé, eles confiavam que Deus, no momento certo, iria agir, iria trabalhar ao favor do seu povo e ao favor dos seus servos. E Ruth, nessa disposição, ela mostra que alguém convertido, ele tem também o seu caráter mudado e passa a ter mais coragem e passa a ter mais disposição para o trabalho, tanto para o trabalho da obra de Deus, como para as chamadas que Deus tem feito em sua vida secular, de forma geral, para o seu trabalho,
para o trabalho voluntário, e Ruth demonstra isso, alguém que tinha o caráter moldado, o caráter fortalecido pela fé que ele adquiriu em Deus. Que a nossa fé possa servir para moldar o nosso caráter, que nós tenhamos uma fé viva, uma fé que seja demonstrada através daquilo que nós fazemos, que a nossa fé possa nos dar coragem para perseguir mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de circunstâncias complexas como Ruth passou. E ainda outra qualidade importante, que Ruth tinha um caráter decidido e firme, quando ela afirma assim diante da sua sogra, né, o texto que eu coloquei aqui diz o seguinte: olha, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. A disposição dela era: nós estamos juntos nesse negócio e vamos permanecer. E isso demonstra claramente que o servo de Deus, ele deve ser manso, deve ser humilde, mas deve ser decidido. As coisas que têm que ser feitas precisam ser feitas, e as decisões têm que ser tomadas pelo servo de Deus, muitas vezes decisões que a gente não compreende, como era o caso dela, mas lá na frente Deus iria honrar a sua fé, como nós vamos ver. Quando muitos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações, né? Quantas pessoas, né, que já desistiram disso? Que Deus nos livre disso, que nós possamos confiar em Deus e saber que em todas as circunstâncias Deus está ao nosso lado nos ajudando. Então, outra qualidade marcante: o seu caráter era firme e decidido. É preciso nós tomarmos decisões e decisões firmes que sejam para o bem da obra de Deus. E assim ela fez e prosseguiu, e aquilo era para ser feito, e Deus a honrou grandemente. E nesse outro slide aí eu mostro que como Deus honrou, né, a fé de Ruth. Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, então, que era a geração do seu antigo sogro, que havia falecido, e Deus direcionou ela no local certo. Ela se colocou à disposição de Deus, se colocou à disposição com a sua fé, sabendo que passaria dificuldade. Deus então honra a sua fé e a coloca no caminho certo, no local onde ela iria trabalhar e ia conhecer aquele que seria seu futuro esposo. Ao vê-la, Boaz perguntou ao chefe dos segadores quem era ela. O homem respondeu que era Ruth, a moça moabita que voltou com Noemi. Inclusive, eles chegaram a dizer assim: ela trabalha durante todo o dia e ela sempre está aqui trabalhando. Então, ela é uma característica marcante, né, que o texto diz que ela não tinha preguiça e trabalhava para cuidar tanto de si como de sua sogra. Encantado com a beleza da moça, admirado por sua história, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que tomaram conhecimento de seu gesto amoroso para com Noemi. Aquele gesto amoroso, aquela disposição dela de ajudar, aquela disposição dela para o trabalho, chamou a atenção de Boaz. Então, aí foi amor à primeira vista, e houveram dificuldades, mas Deus honrou que eles se casaram. E aí Ruth então teve esse privilégio, né, que nós vamos ver adiante, de pertencer a essa linhagem maravilhosa, que seria a linhagem que nasceria Davi mais adiante. Ela trabalhava muito. Além de trabalhar muito, permaneceu obediente a Noemi, que já estava idosa, mas as duas morando ali na cidade, e sem recursos, sem um marido, sem um homem para cuidar da casa, que era muito importante naquele momento, naquele tempo. Mas ela se destaca ali por ser uma pessoa que se manteve pura e que trabalhava muito. Então Boaz viu essas qualidades, características nela, resolveu se casar com ela. Que nós possamos ter essas qualidades de Ruth, né? Nós possamos estar dispostos a trabalhar e ser fiéis e mantermos puros, né, até a vinda gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu acho que isso é importante. Nós pegamos esse primeiro que caráter lá atrás, né, que eu li que a gente aprende, né, com o caráter de Ruth. Primeiro é a lealdade, ela sendo leal a alguém que estava precisando dela naquele momento. E agora ela continua com essa lealdade e fidelidade, também trabalhando muito ali, mantendo-se pura naquela terra. Ela, como eu coloquei, Ruth encontrou um parente que seria seu remidor com quem se casou. E aí essa bênção não parou por aí, né?
continuando aqui, Deus a recompensou grandemente, ela teve o privilégio de pertencer à família de Davi. Olha, além de ter recompensado, né, o seu esforço, o seu trabalho ali, se casar, agora ela passa a ser lembrada para sempre com alguém que está na linhagem de Davi. Eu até coloquei uma linha do tempo aí para os irmãos observarem aí, né, onde ela se localiza. Então, olha, primeiro Elimeleque, né, casado com Noemi, Elimeleque e Noemi, e as duas noras aqui, né, Orfa e Ruth, casada com os dois filhos, Quilom e Malom, e depois Malom morreu, Ruth casa com Boaz, e aí da descendência de Obed, Jessé e depois Davi. A descendência de Davi, a gente sabe que é a descendência do próprio Cristo, né, que a Bíblia cita Jesus como descendente de Davi, né? Então a gente vai perceber aí que ela nem imaginava, né, que entraria nessa linhagem, as bênçãos que ela receberia por pertencer a essa família. Então é isso mesmo, né, irmãos? Deus, ele tem preparado para o seu servo muito mais que nós pedimos, o que nós pensamos, e que nós possamos ter essa consciência de que não é só esperar as bênçãos de Deus, mas ter caráter, ter bom caráter, ter lealdade, ter fidelidade a Deus e estar junto com as pessoas que precisam de nós, né? Foi o que eu disse lá no início do estudo. Deus espera que nós façamos isso e que na hora da dificuldade, na hora dos problemas, que nós vemos quem é nosso verdadeiro amigo, quem pode nos ajudar, e na questão terrena, né, pessoas estão do nosso lado, na hora da dificuldade, se são nossos verdadeiros amigos, não nos abandonam. Noemi teve essa circunstância difícil na vida e pôde ser abençoada por uma grande amiga, uma grande parceira, que foi sua filha espiritual, chamada Ruth, que não a abandonou em momento nenhum. Que nós possamos ter essa consciência de que a nossa religiosidade, ela não vai nos levar a lugar nenhum se nós não tivermos amor ao próximo, fidelidade a Deus, lealdade, estar atento às pessoas que precisam de nós. Na parábola do bom samaritano, Jesus fala sobre isso, né? Passaram pessoas religiosas, passaram direto diante de um homem que foi assaltado, estava machucado na beira da estrada, precisando de ajuda, mas foi um samaritano, alguém que não tinha muito valor na sociedade dos judeus, que socorreu aquele homem machucado. Então o próprio Jesus disse, quem era o próximo? Quem agiu como verdadeiro servo de Deus naquele momento? Quem agiu claramente, as pessoas tiveram que concordar com isso, foi aquele samaritano. Então nós possamos ter essa consciência de que Deus está pronto a nos abençoar. Nós precisamos rogamos as bênçãos de Deus, mas também precisamos de cumprir nossas obrigações de fidelidade, de amor ao próximo, de estar atento ao seu serviço e à sua obra. No próximo slide eu coloquei assim, Deus não nos abandona nas provações. Nós nos encontraremos com provações enquanto seguimos esse caminho. Então, obviamente, quando estamos seguindo a Deus, seguindo a Jesus Cristo, teremos provações. Não necessariamente serão julgamentos externos, como fome, pobreza. Pode ser que a gente não passe as dificuldades igual Ruth e Noemi passaram. Fome, pobreza, talvez muitos de nós podemos passar, e talvez muitos de nós talvez não passemos isso. Não necessariamente seja isso. Mas cada um tem as suas provações, suas dificuldades. Mas o que a Bíblia diz é que através dessas provações é que nós somos provados, né? Que nós somos, a palavra parece repetitiva, né? Mas através das provações nós somos testados, né? Que Pedro diz assim, cara, nós somos testados pelo fogo, né? Para que a nossa fé se torne genuína e preciosa. Isso está escrito em 1 Pedro 1,7, né? Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro faz a comparação, né? Por mais precioso que seja o ouro, a nossa fé ela é mais preciosa que isso. E aí, Ruth, como é o exemplo do nosso estudo hoje, né, de lealdade, fidelidade,
passou provações, passou dificuldade, passou fome, passou pobreza, mas manteve fiel aos seus princípios de ajudar a sua sogra, de estar com alguém que estava precisando dela ali e de estar servindo a Deus. Tomou a decisão de deixar a terra rica, a terra desenvolvida de Moabe e a cidade de seus parentes, para deixar a sua parentela, deixar aquilo que aprendia lá e servir a Deus na cidade de Belém, que é a cidade de Davi, e junto com a sua sogra, e servindo a Deus com aquela mulher com a qual ela aprendeu muito. Nós possamos fazer isso, né? Valorizar as pessoas que estão falando a palavra, pregando a palavra de Deus para a gente, e ouvir essa palavra e atentar e servir, sermos fiéis à sua palavra. Ruth fez isso e foi grandemente abençoada por Deus, né? Que Deus muito abençoe, então, que nós possamos ter essa consciência de que nós seremos provados, mas se nós somos fiéis, Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida, e é com essas bênçãos que nós nos pedimos que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos manter fiéis, firmes. Nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por uma pandemia difícil, que o último momento que a humanidade passou sobre isso é quase em torno de 100 anos atrás. Foi uma tragédia, nós estamos passando por grandes tragédias agora também, mas que cada um de nós possamos permanecer firmes e vencer essas dificuldades. E se nós servimos a Deus, somos servos de Deus, e Deus tem o melhor para nossas vidas. Com essas palavras nós despedimos, cada um de nós possamos estar atentos para a palavra de Deus e sermos fiéis. Eu sei que as dificuldades estão vindo, mas nós possamos fazer como Ruth, tomar a decisão correta de servir a Deus, e Deus vai estar abençoando a cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Vamos orar a Deus. Estamos terminando. Que Deus muito abençoe cada um dos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais esse estudo maravilhoso, passamos na presença do Senhor, que nós possamos ter forças para vencer as dificuldades, e mesmo assim estamos firmes na Tua presença. Nós pedimos ao Pai que seja com cada um irmão, fortalecendo, cada um possa ter mais disposição, esforço para estudar e estar participando dos trabalhos da obra do Senhor. Nosso desejo, nossa oração, nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.